Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Discutir a relação ganhou sigla e um estigma. A famosa DR é assustadora para alguns casais, principalmente para os homens que temem falar abertamente sobre os sentimentos. Mas a DR, quando bem conduzida e na hora certa, pode ser muito frutífera. Vamos falar sobre terapia de casal no programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Oi, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Camila Scheffer-Lang. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Em briga de marido e mulher, gurias, se mete a colher? Em que casos discutir a relação é realmente necessário? Bom, se mete a colher em termos profissionais quando isso é solicitado, quando as pessoas nos pedem ajuda. Mas em alguns momentos o meter a colher, né, é importante até para prevenção, para ajudar as pessoas a problemas maiores. Falando em meter a colher, a gente sempre falava. Quando teve a questão da Lei Maria da Penha, era exatamente isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, sabe? Quando tu vê que a situação tá passando o limite, daí eu não entro nem na questão do DR, quando a gente percebe uma situação de violência, eu acho que a função social de quem tá sabendo que a situação tá passando o limite, tem que meter a colher. Sim, antes que não seja nem necessário meter a colher, que meteram a faca, o tiro, o laço, a forca, a asfixia. Eu justamente ia brincar com a Moni nesse sentido, né? Uns metem a colher, ela de repente mete a faca, né? Não, às vezes os maridos, né? Olha o que tá dando de assassinato, mas não é isso, né? Mas como é complicada essa coisa da DR, né? Como as pessoas acabaram levando isso para um lado polêmico. Parece que quando o casal senta para conversar, já se usa, ela vem tu com uma DR, né? E a gente coloca que talvez essa característica seja mais masculina, de reclamar, de não querer ter esse momento. E ele é tão importante porque, na verdade, traz à tona uma série de questões que o casal muitas vezes não está conseguindo resolver, não está conseguindo se entender. E às vezes tu sentar, conversar e pontuar faz com que a relação melhore muito. Só que existe um temor em cima disso, no sentido de que parece que no momento que eu tenho que sentar, então eu estou me comprometendo com alguma coisa. Talvez, não sei, será que é o comprometimento que faz as pessoas recuarem assim tanto da DR? E não só, desculpe, mas não só isso, né, Virgínia? A questão muitas vezes da DR e dessa confusão que se faz no social, de achar que a DR é constante, que, de novo, discutindo a DR, né, fazendo essa discussão. Ela vem muito porque muitas vezes a comunicação ela fica só circular e ela fica repetitiva no casal e aquilo desgasta muito. Por isso a importância de um profissional que venha como alguém de fora, alguém que não está misturado nesse bolo que se mete a colher, para pensar coisas ou para ajudar a pensar coisas que o casal sozinho não consegue. Qual é o limite de discutir a relação? Todos os assuntos precisam mesmo ser colocados a limpo ou alguns assuntos do dia a dia podem passar de forma banal e não precisa parar para discutir, isso é resolvido automaticamente? Eu acho que tudo que incomoda a um ou ao outro ou a relação tem que ser falado. Nem sempre se fala justamente pelo medo da reação do outro ou de como lidar com essa situação no momento que ela ficar muito clara, porque existe aquela história de jogar para baixo do tapete, né? Vamos jogando e vamos deixando ali. E vai acumulando. Como se isso fosse resolver, exatamente. Né? Resolve por um tempo, mas a sujeira um dia aparece. Aí que tá. Né? Então, às vezes, é uma tentativa justamente de evitar o conflito. Só que ele cada vez vai ficando maior. Então, o casal que tem essa comunicação, que flui mais, que conversa mais, que um conhece mais o que o outro pensa sobre a relação, é importante. Inclusive, a gente tem um conceito dentro da terapia de casal, que é o contrato secreto.
Cada casal tem um contrato secreto. Só que eu brinco, né? Eu atendo bastante casais que esse contrato não pode ser tão secreto assim, a ponto do outro não saber. Porque às vezes é só perguntar, o que tu pensa disso? Se acontecer tal coisa, como é que tu acha que tu vai te posicionar? Enfim, porque senão a gente supõe que o outro saiba. E aí, no momento que acontece alguma coisa que o desagrada, vem a mágoa, vem a frustração, vem a raiva, vem a crítica. Vem a vingança. Vem a vingança, em Tem alguns uma casos. questão Os aqui, revides, né? falando a terapia de casal, muitas vezes as pessoas procuram, não vou procurar terapia de casal porque eu não quero separar, por exemplo, ou porque eu quero separar. Mas ela pode ser preventiva? Pode. E eu vou dizer assim, quando muitas pessoas que chegam até meu escritório acabam indicando, ou os psicólogos me indicam depois que eu contei, mas aí é completamente diferente, porque as pessoas estão maduras, elas já... Vamos supor assim, já foram para terapia, já conversaram, e realmente o nosso caminho é a separação, então vamos fazer de uma forma amigável. E muitas vezes isso é um mito, né? O casal que vai para psicoterapia, para terapia de casal, vai se separar. Ou vai para voltar. Ou vai para voltar. Bom, o que se sabe, inclusive com pesquisas, é que, 50% das pessoas, né, pode se separar e 50% não. Mas isso depende de uma boa escolha feita durante o processo terapêutico. Porque o profissional da psicologia não é aquele que vai dizer, sim, Mônica, tu deves te separar. Não, ele vai ajudar o sujeito a pensar... Ele vai dizer, sim, Mônica, você deve casar. E rápido. Ai, pois bem, então, Mônica, já que tu queres casar, porque tu queres fazer isso e não eu como profissional, é exatamente essa a questão, né? É escutar o desejo do sujeito e ajudar o sujeito, enfim, esse casal, a fazer a melhor escolha, que ele se propõe a fazer. E não alguém que chega lá e diz, olha, eu acho que é melhor tu vestir estampado, olha, verde vai ficar melhor pra ti. Não, isso não é adequado em momento algum. Na verdade, o papel do terapeuta de casal é fazer com que ele se dê conta de como anda a comunicação nessa relação, porque eu fico pensando, essa DR já começa em casa, quer dizer, ele acaba procurando um profissional quando não consegue mais discutir essa relação a quatro paredes. Existe também, para que ela seja frutífera, o momento certo e a maneira adequada. Sempre. Com certeza. Qual é o momento certo e a maneira adequada? Olha, o momento certo é justamente quando a pessoa se dá conta que ela precisa da intervenção de alguém neutro para auxiliar nessa mediação. Acho que a palavra mediação é muito importante. Não é muito fácil trabalhar com casais. É bastante importante, desgastante porque é muito comum que o psicólogo ou que o mediador ou a pessoa que está no meio do casal acabe sendo alvo justamente desses jogos que às vezes o casal faz um com o outro, né? É que quando é um momento crítico, um joga a culpa no outro. Exato. E aí é muito mais fácil muitas vezes chegar em casa e dizer, mas a psicóloga te disse tal coisa, ou às vezes uma pessoa chega em casa e diz, ela disse que eu tinha que fazer assim, e olha, agora você já está me criticando. Então, aí a pessoa, vamos supor, o mediador fica naquela situação. Não é bem isso, não foi exatamente isso que se quis colocar, né? Então, assim, tem que ter um jogo de cintura muito grande, uma postura ética muito grande e, principalmente, assim, não se deixar envolver pelos seus valores também, porque pode acontecer do mediador acabar tendendo mais para um lado ou para o outro. E aí... Fazer conluios, E aí né? já não deu certo, já não funcionou. Então, essa questão de realmente, assim... trazer a palavra do outro e jogar pro marido ou para a esposa, né? E articular, esse é o caminho. Tipo, não é a pessoa que está dizendo, é um que está dizendo pro outro, um que está percebendo o outro assim, né? Então, é bem interessante o processo. Ou seja, o profissional vai intermediar, mas não vai interferir na relação. Exatamente. Até porque ele precisa ter uma certa neutralidade profissional para que ele seja um veículo que facilita a comunicação e, ao mesmo tempo, faz com que o sujeito seja refletido através de um espelho. Então, o terapeuta, o psicólogo, ele vai pontuar, ele vai sinalizar, ele vai interpretar as coisas que são da relação do casal. E, em alguns momentos, vai atender o casal de forma separada para trabalhar as questões que são relacionadas ao indivíduo, mas que interferem diretamente na relação de casal. Só que aí também deve-se haver um grande cuidado, porque muitas vezes o casal pensa assim, não, mas o que a Mônica vai falar com a psicóloga que eu não posso escutar?
né? Então, esses lugares, eles têm que ser respeitados e ser muito contratados desde o início com os pacientes. Quais são as maiores causas de desentendimento entre os casais? Nossa, uau! Que Deve lista. existir um leque imenso, mas vários. quais são mais comuns? Eu acho que é ciúmes. Esse é um. Filhos. A maneira como se educa, valores que se traz muitas vezes das famílias de origem. Fantasias sexuais, você não vai falar, né? Sim, mas Não, é provocar ela. Porque tem muito. E que acabam só aparecendo lá. Mas claro, mas é que quando há problemas nas fantasias sexuais, há problema no desejo. Quando há problema no desejo, há traição. problema na relação. Quando há problema na E traição, só vai haver um ciúmes aparece na constante. terapia, é isso que eu quero dizer, porque isso é uma coisa que quando aparece no meu escritório, não aparece, e daí quando vai pra terapia é que vem à tona isso. Porque quando eles chegam para falar com o advogado, ou entre eles, eles não conseguem se dar conta que é isso. O ciúme vem à tona, a questão econômica vem à tona, a educação dos filhos vem à tona. Muito. Mas a fantasia só vem à tona quando ele está orientado com alguém, quando alguém consegue perceber e passar e dar esse toque, senão eles não se dão conta. Por isso que eu Pegar um quis gancho. abordar. Expectativas demasiadas também geram muitos desentendimentos entre os casais. Expectativas veladas, expectativas que não são verbalizadas, né? Eu espero de ti algo que eu nunca falei, mas que eu torno isso em ato. E aí esse ato faz com que o casal muitas vezes entre em choque e se desequilibre. E não entenda como lidar com isso, não saiba, inclusive, como lidar com isso. E tem um detalhe importante, né? Nem sempre os dois desejam a terapia de casal. Ah, também. Às vezes um traz o outro obrigatoriamente ou forçadamente, ou, né? Então impõe a terapia de casal. Então a pessoa já vem com uma série de resistências, né? Muitas vezes ela não quer falar, ela não quer abrir as suas próprias questões. E isso já gera um conflito já no início, já inicial no atendimento. E é muito prejudicial, muitas vezes. Não sei, mas na minha experiência, assim, são raros os casais que vêm os dois porque querem vir, É difícil, assim, muito difícil. Geralmente um puxa mais. Exatamente. E quais são os maiores erros nessa discutir a relação? É um querer falar mais que o outro? É um acusar mais o outro? São coisas do passado que foram mal resolvidas e que aparecem no presente e no futuro, breve? Eu não sei, mas Thaisa, não me parece, até pela questão da literatura, assim, não me parece que seja uma questão de o que é mais. Muitas vezes é tudo junto, que se soma, é um acúmulo de questões que vêm todas naquele mesmo momento, e principalmente momentos que são muito pontuais para a vida do casal, ou daqui um pouco uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, porque inclusive a nossa cidade tem instituições que simplesmente decidem, bom, agora o fulano vai viajar para tal lugar e a esposa vai ficar aqui, né, no Brasil, e aí, o que acontece com essa reestruturação familiar? Então, são várias as situações que geram, né, esse desconforto na relação de casal, que é uma relação difícil. A gente sabe que não é fácil, né? Tanto as questões de divórcio, a gente vê que os números crescem, assim como os casamentos também crescem. Né? Então, é importante que os casais possam pensar isso na psicoterapia, na terapia de casal, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eles vêm com uma queixa para o consultório, né, Virgínia? E eles vêm com uma queixa e daqui a pouco se percebe que não era essa queixa, que o sintoma apresentado não era bem esse. Pode ser uma fantasia sexual velada, pode ser uma questão já transgeracional, da família de origem, algumas questões de repente, até, sei lá, problemas familiares que são velados e escondidos. Qual é a melhor maneira de iniciar uma conversa a dois? A gente vai falar sobre esse assunto depois do intervalo, não saia daí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias.
O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre terapia de casal. Eu deixei o questionamento no bloco anterior. Qual é a maneira mais correta de iniciar uma conversa e por que para os homens é mais difícil do que para as mulheres? Eu acho que a melhor maneira é a pessoa começar falando de si, nunca acusando o outro. No momento que eu coloco, tu fez isso, tu fez aquilo, tu agiu de tal forma, coloca já para o outro, a pessoa já tende a se armar, ela já fica na defensiva e muitas vezes ela contra-ataca. Então eu acho que quando a pessoa ela fala de se eu estou triste porque aconteceu tal coisa... Como eu me sinto quando tu faz isso pra mim? Eu acho que é uma forma... A Moni já tá rindo, mas é a forma mais adequada para tu justamente criar um ambiente favorável a conversar, talvez não discutir sobre a relação. Eu acho que para alguns... sai acusando, né? Tu tem que saber que vai vir bomba pro teu lado. E aí eu vou ter que ouvir essa bomba também, porque eu não sou o dono da razão, né? É esse feedback, né? Esse feedback que eu dou, mas eu também posso receber. Exato. Mas eu acho que o mais assustador é isso. Vamos parar agora neste momento para discutir a relação. Eu acho que a conversa tem que ser no momento de lazer, descontraído, enfim, vamos falar sobre isso, aconteceu isso que eu não gostei. Talvez, às vezes, o melhor momento para discutir não seja aquele do calor da emoção. Eu acho que o melhor momento para discutir é depois que tu chamou o chaveiro. Às vezes. Tu já trocou a fechadura, a outra pessoa vai se dar conta que tem que ouvir. Tá bom. É radicalizando. Com a mala por fora, né? Não, tem uma outra questão, que é o que vocês falavam antes, que linka com isso, que é um radicalismo, você estava falando para brincar, mas é que, às vezes, durante muito tempo, uma das partes, e nem sempre a mulher, está insatisfeita e quer conversar e puxa essa discussão e não consegue. Tá? E daí busca uma terapia de casal e também não tem sucesso e chega um momento que realmente ao outro lado deste casal, né, seja hétero ou homo, seja a mulher, seja o homem, só vai se dar conta que realmente é alguma coisa errada quando se chega a limites, né? E eu acho que daí isso é muito grave, porque daí tem assim, ó, pequenos estresses, daí tu tem um grande estresse, tem um pequeno estresse, tipo assim, uma mudança em casa que deu estresse, daí tu vai buscar, tu consegue ter a maturidade de ir para terapia de casal. Aí já vai vir várias coisas. Mas tem situações que só vão ser procuradas e só vamos procurar alguém para nos orientar, quando já está no meio de um vendaval, de um tsunami. E daí sim eu fico me perguntando como conduzir isso, sabe? Essa é uma condição muitas vezes difícil, porque quando a gente fala de crise, a crise instalada, ela precisa de um momento muito significativo de parada. E frear as pessoas numa discussão é muito difícil. Tanto que numa sessão de psicoterapia de casal, às vezes os casais brigam né, na sessão e tu fica no meio dessa briga tentando mediar algo que muitas vezes não é mediável. Né? Tanto que a gente vê aquela série In Treatment, né, do GNT, que passou agora recentemente, terapia de casal, né? E teve um casal que foi para saber, né, na terapia, se deveria ter filho ou não. E tinham brigas onerosas ali naquela situação. Então, o que a gente observa? Que o momento de gritar, de brigar, é um momento muito particular de cada casal. Esse momento time de discutir a relação é um momento muito peculiar. Cada um sabe o seu momento de discussão. Por que para os homens é mais difícil? Para os homens é mais difícil porque as mulheres, historicamente, são mais meticulosas, são mais afetivas. O homem é mais resolutivo em termos de praticidade do aqui e agora. Resolve, deu, tá bom, acabou, né? A mulher não. A mulher tem uma afetividade mais aflorada. Em muitos momentos ela precisa de
de um... Ela remói mais, ela busca uma explicação, ela tenta entender. Tem até, na verdade, se a gente entrar nessa discussão, a gente falaria um bom tempo, mas assim, a mulher por si só, ela é mais frustrada do que o homem, né? Por não ter algumas questões psíquicas que a gente já até discutiu. Fálica demais sobre isso. Pois é, fálica demais. Então, de alguma maneira, existem várias explicações, mas de alguma maneira nós, mulheres, precisamos falar mais, sim, porque esse é o nosso falo. Em geral, uma relação que funciona, que tem condições de dar certo, precisa mesmo ser discutida o tempo todo verbalmente, ou o casal deve ter tamanha afinidade a ponto de resolver alguns assuntos do dia a dia com um beijo mais carinhoso, um gesto, uma iniciativa, um convite, alguma outra forma de demonstrar amor? Eu acho que esse, na verdade, é o grande segredo. É quando o casal encontra outros recursos ou variados recursos, diversos recursos, não usar sempre o mesmo padrão também, para estabelecer essa comunicação afetiva, porque quando a gente fala de comunicação afetiva, não é só o afeto, o amor, é também o desamor, é aquilo que eu não gostei, é aquilo que me magoou, é aquilo que me deixou triste, isso tudo é afeto, né? Então eu acho que poder sinalizar isso de diversas formas e poder reparar no outro também. O pedir desculpa, o ver que de repente eu me dar conta que realmente eu extrapolei, então cabe a mim deixar o orgulho de lado, reconhecer e ir até essa pessoa, reparar, né? Então eu acho que essa é a grande característica que a gente vê nos casais de longa data, digamos assim, que se dão bem, que a gente percebe que passam anos e anos e passam por diversas fases e continuam com uma sintonia muito bacana, né? Eu costumo brincar assim que relação conjugal é como se a gente conjugasse um verbo, né? A gente não tem o verbo sempre da mesma maneira, certo? Então, de alguma forma, esse casal precisa encontrar diferentes alternativas ao longo do tempo de casamento, inclusive, para poder lidar com as coisas de desagrado, né? Porque, bom, não se tem felicidade para sempre. Não se ama para sempre, inclusive. E eu acho que uma coisa interessante é não procurar só fora o recurso. Porque, na verdade, tem casais assim que vão buscar fora. Então, a gente vai assistir um filme, esse filme vai trazer uma mensagem pra gente, nós vamos refletir. Vamos ao sex shop comprar vários brinquedinhos para apimentar a relação. Vamos comprar livros, vamos ler. Ok, eu acho que é válido. Eu acho que tem uma série de recursos hoje disponíveis e que até há um tempo atrás era visto talvez com um certo tabu e hoje isso está facilmente encontrado. Porém, às vezes, a resposta está dentro de mim, né? Está na minha expressão do afeto, do que eu busco no outro e no que eu quero que o outro me traga também. Então, eu acho que isso, às vezes, é tão mais importante quanto esses variados recursos que se encontram fora. Como os arranjos hoje amorosos, familiares, são muito diferentes do que era um tempo atrás, os jovens casais que pretendem morar na mesma casa, compartilhar o mesmo teto, eu nem falo sobre casamento formal, buscam a terapia com antecedência para evitar desentendimentos futuros ou não, eles já temem um relacionamento de início? Eu tenho vários exemplos de namorados, de noivos, que já buscam um atendimento logo e é muito bacana porque eles têm uma visão assim bem aberta, eles conversam mais, eles brincam, eles se propõem os teminhas de casa um pro outro, porque a terapia de casal ela é bem dinâmica também, não é uma coisa estática. Como é que ela funciona, Vera? Né? Funciona assim, na verdade tu vai coletar a história do casal, a questão maior que faz com que eles venham em busca do atendimento e aí a gente vai definir junto que rumo que a gente toma, a gente vai estabelecer metas, né? O foco da psicoterapia. Exato, e aí existem técnicas, né? Eu chamo de teminha de casa, que às vezes justamente é um presentear o outro, então eu tenho que observar o outro para ver que presente que eu possa dar para o outro que realmente simbolize algo especial, estimular o casal a manter, às vezes, essa relação afetiva através de mensagens, que hoje tem, né, as redes sociais, a mensagem, desejar uma música, às vezes, um para o outro, escrever o bilhetinho, deixar embaixo do travesseiro, enfim, estimular a comunicação das coisas boas também, não só da coisa ruim, porque, claro, vai chegar um momento que vai ter o conflito, que vai ter... A velha fórmula que dá certo, a conquista diária. A conquista diária. Eu acho que tem duas coisas, uma que a Vir falava antes, que é o segredo deste casal. Eu acho que as pessoas têm que saber exatamente o que elas querem, né? E tem que deixar claro pro outro. Isso resume
se tivesse um 90%, segredo, tá? Saber qual é o segredo, qual é o pacto que tá fazendo, deixar claro um pro outro, tá? E manifestar o afeto. E outra coisa que eu vejo muito, que eu tenho me perguntado e tá me incomodando, não hoje, que não é, mas talvez para um outro dia, é que tanta necessidade que essas pessoas têm de morar juntos, tão logo se conhecem, sem se conhecer, sem terem buscado quem é esse outro. O meu eu, né, também, né? Essa necessidade de projetar a tua felicidade no outro sem saber que felicidade é essa que tu tá buscando, sabe? Eu tenho ficado muito preocupada com essa... feliz é o fulano que tá casado que não conhece. Daí entra a internet com essa questão da virtualidade, onde tu faz o personagem. Mas Eu esse é acho um que- sintoma do social. Hoje é um sintoma, porque as relações, inclusive as de casamento, podem se tornar muito superficiais, porque, bom, é o jeito que as pessoas estão reagindo, digamos assim, no social. Então, eu acho Mas isso leva a eu fico junto enquanto tá bom. O primeiro Tá bom. desentendimento eu E caio muitas fora. vezes sem saber se tá bom. Exato. Eu estou também junto, tem como tu ciência. disseste Sim. agora. Eu estou Pro junto forma. porque eu estou junto. Né? É a busca enlouquecida pelo prazer, pela felicidade a qualquer custo, né? E o que a gente observa hoje, existe uma frase assim que eu observo bastante, né? Já fazem alguns anos que eu trabalho com isso. Uma vez eu ouvia, por exemplo, que a pessoa tinha uma resistência a assumir um casamento. Hoje hoje as pessoas têm resistência a assumir um namoro. Então, tipo, não pode falar a palavra namoro. A gente está se conhecendo, então a gente não está namorando. Mas aí pula dessa fase direto pro casamento. Exato. Então, por que não assumir eu estou namorando? Para que serve um namoro? É para conhecer a pessoa. Se não der certo, é o momento talvez de separar e buscar outra pessoa. Então, hoje, cada vez eu percebo mais assim uma dificuldade das pessoas assumirem os seus compromissos. E aí vem, né, assumir o que eu quero, na verdade, o que eu busco para minha vida e o que eu busco numa vida a dois. Porque E no assumir momento a que é própria dois, já não personalidade, sou mais né? Só eu, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Thaís, eu vou brincar, eu sei que tá no fim do programa, então assim, a gente pula do eu estou conhecendo para eu já conheci. Já conheci. Sabe? De já fato, foi. não conhecemos. Pensamos que conhecemos. E é muito bom porque cada pessoa tem assim várias mulheres da minha vida e os homens têm, né? E as mulheres também têm vários homens da sua vida. É uma coisa inacreditável, assim, passam 7, 8 em um ano vários homens da minha vida. E às vezes... Nenhum, né? O problema é que eu me olho no espelho e continuo sem me conhecer. Oi, quem tá aí? Tudo bem, Mônica? Olha, eu diria que esse é um exercício que é cotidiano, mas de fato, assim, a gente tem que aprimorar essa capacidade de autoconhecimento, porque muitas vezes fazemos o que a Mônica disse antes, projetamos no outro algo que é nosso, e aí achamos que o outro é aquilo, que na verdade não é. Então isso é muito sério. Numa relação de casal, acho que a gente até nem falou do histórico do casal, das relações iniciais que a gente teve com modelos históricos, inclusive, mas nós vemos o quê? Que as pessoas muitas vezes procuram alguém, mas que é igual a elas, porque elas só projetam. E isso é muito perigoso. Vamos deixar um gancho para um próximo programa Terapia de Casal, parte 2. A missão. A missão. Gurias, muito obrigada e até a próxima discussão. Isso aí, obrigada. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nós estamos hoje gravando na casa do nosso apoiador, no Personal Royal Hotel. Uma boa semana para você, atenção nas suas escolhas e nos encontramos na próxima semana. Até lá!